Olá, queridos do Senhor, eu sou a pastora Rose Stutz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Creia, o Senhor tem uma palavra de vitória para a sua vida. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. E agora fique com a palavra de vitória com o nosso amado pastor Jorge Stutz. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Eu tenho aqui no projetor. Você pode participar comigo. Podemos ler? Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. O que a gente pode extrair dessa palavra novamente? A gente pode aprender o que tem a ver conosco essa palavra novamente. Depois disso, Jesus apareceu novamente, significa insistência. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Ponto, foi assim, 2 pontos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Uma outra versão diz: nós vamos também. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Sem Jesus, meu amigo, você não pega nada de bênção, de salvação, de vida de altar. Você não pega nada. Então, assim foi com eles. Não pegaram nada. Sem Jesus só dá para pegar gripe, só dá para pegar enfermidade, males e outras coisas a mais. Mas os filhos de Deus também pegam gripe e pegam até mesmo coronavírus. Mas há um propósito para os filhos de Deus. A gente não pode ser ignorante a isso. Há um propósito. E eu estava meditando esta semana sobre uma experiência que eu tive. Vamos concluir a leitura. Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, ligada novamente. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, ao amanhecer, investindo tempo nos discípulos. Será que Jesus não tinha outra coisa para fazer, não? Muitas outras coisas. Mas nós estamos falando de insistência, nós estamos falando de novamente. Ao amanhecer, você tem ideia de que horas era isso aqui? Para a rapaziada aí que dorme até tarde, dorme até 7 da manhã, 7h30. Você tem uma ideia, ao amanhecer, que horas era? Insistência, investir tempo. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Essa semana estava meditando sobre a experiência que eu tive há uns 6 meses atrás, quando eu fiquei enfermo. E eu entrei no hospital e eu estava bem ruinzinho mesmo. Estava ruinzinho. E a médica olhou para mim e disse o seguinte: você está com pressão baixa e eu vou aplicar um negócio aqui na sua veia. Ela falou assim. E daqui 50 minutos a 1 hora eu quero ver como você vai estar. Quando ela disse isso, eu falei: Deus não está nesse negócio não, hein? Misericórdia. Eu quero ver como você vai estar. Está repreendido em nome de Jesus.
Tá bom, me conduziram a uma sala. E tinha um moço lá estranho, sinistro, e quis me colocar num canto. Eu falei, eu vou embora. E o moço disse, quem entra aqui não sai. Não tem um negócio que você percebe, você tem a percepção que alguma coisa de ruim estão tramando para você? É exatamente isso o que estava acontecendo comigo. Porque no meu entendimento, eu consigo discernir da seguinte maneira: se aquele negócio que ela disse que ia aplicar na minha veia fosse consumado, certamente eu não estaria aqui falando de João capítulo 21. Eu sinto isso, que aquilo ia me apagar. E quando eu acordar, eu sinto isso no espírito. Quando eu acordasse, eu já estaria na glória. É algo muito prazeroso e assim, é o sonho de todo cristão. Mas tem muito combustível para queimar ainda. Tem muita coisa para fazer ainda. Uma coisa é certa, eu sei que ninguém vai fugir disso. Essa semana foi uma cantora nova, famosa. As redes sociais estão badaladas, os programas de televisão, notícias, só fala sobre o assunto. Porque era um talento promissor, e a história diz, pelo menos foi o que eu vi, é que começou aqui no altar de Deus. Aos 12 anos cantava na igreja. Foi isso que eu ouvi falar. O que tem a ver com a leitura feita? Tem tudo a ver nisso aqui, ó. Estavam juntos esses discípulos e Pedro disse, eu vou pescar. Começar aqui na igreja, muitos começam. Muitos, olha, eu quero que essa palavra aí encontre um espaço na tua vida. Começar é fácil começar. É igual um casamento, no começo é lua de mel, maravilha. É igual um namoro, é uma maravilha, a pessoa é perfeita, mas vai caminhando, vai caminhando mais, caminha mais um cadinho, e tu vai ver. Então o evangelho é mais ou menos assim. Começar é fácil, mas vai caminhando. O próprio Cristo fala sobre isso. Você quer caminhar comigo? Então tá bom, toma a sua cruz. E aí eu quero ver. Começou no altar, mas o mundo aí abraça. E bobão é quem pensa que o mundo é ruim. Quantas vezes eu falo isso aqui? É ruim para o espírito. É morte para o espírito. É condenação eterna, mas para a carne. Para a carne. Por isso que você tem que discernir, abrir mão, renunciar a essas coisas, porque essas coisas são terrenas. Elas passam. Então, essa semana o Brasil entristeceu-se com essa situação. De alguém que começou no altar, o mundo está aí fora. E ninguém está falando aqui de salvação, porque nós não somos juízes para saber quem é salvo ou não. A gente tem uma base bíblica. Agora, no final da vida de alguém, se Deus estendeu a tua graça e misericórdia, então é um outro assunto. Não estou falando de salvação, nós estamos falando de atitude, de perseverança, de continuar. Entendeu? De dar sequência, de ser firme. Nós lemos o Evangelho de João capítulo 21, é o último capítulo do Evangelho de João. E agora, Jesus morreu. Jesus está morto. E o que está acontecendo aqui é que eles estão reunidos em uma sala, em uma casa, em um espaço. Aí de repente, Simão Pedro diz, vou pescar. Olha aqui, ó, vou pescar. E os outros responderam, nós vamos também. Tá bom. Para você ter uma ideia da caminhada de Pedro, você sabe muito bem que Pedro era bipolar.
ou tripolar. Mais ou menos isso. Que hora acertava tudo e Jesus elogiava. Que hora errava tudo e Jesus o chamava de Satanás. Entendeu? Que hora andava nas águas, por cima. Que hora negava Jesus. Ele era meio lá, meio cá, entendeu? Dependia do dia e da situação. Então Pedro é esse. Então, já tem 3 anos e meio que ele não pesca. Porque ele deixou as redes e os peixes e o barco lá naquele milagre. Lá atrás. Então já tem 3 anos e meio que ele está andando com Cristo, ó. Ali, ó. Firminho. Direitinho. Igual você está há tantos anos. Firme. Mas Jesus morre e do nada ele diz: vou pescar. E os outros disseram: nós vamos também. E é importante dizer isso aqui. Ele chamou alguém? Está aqui, ó. Não, ele não chamou. Ele disse: eu vou pescar. Eu. Mas já tem 3 anos e meio. Não tem mais rede, não tem mais barco. Perdeu-se a habilidade. Já tem tanto tempo que está ali firme. Aí nesse dia ele disse: vou pescar. E os outros disseram: nós vamos também. 2 coisas aqui. Número 1. Aleluia. Número 1. Por que os outros disseram: nós vamos também? Porque é Pedro que está dizendo que vai pescar. Pedro é o cara que às vezes erra, mas às vezes acerta, mas é ousado. E chama a atenção no desejo de mudança, de querer mudar. Porque certa feita Jesus olhou para ele e disse: eu vejo Satanás em você. E mesmo assim ele prosseguiu, continuou. Não abandonou o mestre por causa disso. Não desistiu da fé por causa disso. Quanta gente desiste da fé e vai embora por coisa boba, banal. Então Pedro não faz isso. Agora ele está dizendo: vou pescar. Os outros dizem: pô, se Pedro vai pescar, o que eu vou ficar fazendo aqui? Nós vamos também. Está prestando atenção nisso? Olha para mim. Você está prestando atenção nisso? A referência que Pedro era: se esse cara vai fazer isso, eu faço também. Entendeu? E aí você aprende o que aqui? O tipo de influência que Pedro se torna. Ele se torna aqui uma influência negativa. Ele vai: eu vou pescar, ele está desistindo, está voltando à vida antiga. É isso que ele está dizendo. Eu vou pescar, eu vou voltar à vida antiga. E os outros disseram: nós vamos também. Nós estamos falando de apóstolos que o Senhor Jesus escolheu. Estamos falando de gente assim. Se esses homens foram pescar, voltar à vida antiga, imagine eu e você, se a gente não tiver ligadinho ali. Para pensar isso, deixa isso entrar na tua cabeça. O que será de nós? Está acontecendo isso com esses homens que tiveram experiência estreita, pertinho, lado a lado, tete a tete com o mestre, e agora eles voltaram à vida antiga. Uma influência negativa que Pedro se torna. Aí você consegue extrair para você que tipo de influência você é. Você traz gente para Deus ou leva gente para o inimigo, para o bicho? Que tipo de influência você é? Você tem que analisar. Eles se tornam uma influência negativa. Eles estão dizendo assim: você vai pescar, então nós vamos também. Voltaram à vida antiga, às velhas práticas. Entendeu? É aquilo que Deus já tinha dado o dom para permanecer em Cristo. Eles pegam o dom, porque Jesus disse para Pedro e diz o seguinte: olha, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens, de almas. Então o Senhor Jesus comissionou para isso. Quando ele comissiona, ele capacita.
pouquinho mais de som aqui, pastor Genilson. Quando ele comissiona, ele capacita. Deus te chamou para quê? Esse fogo que arde aí dentro, te impulsionando para uma vocação, é Ele já te capacitando. Te capacitando. É Ele fazendo isso. Então o Senhor Jesus diz: vocês serão pescadores de almas, de homens. Recebe o dom, mas eles pegam do dom para voltar à vida antiga. E quanta gente que faz isso, que recebe um dom de Deus para dançar para Jesus aqui no altar e vai dançar carnaval. Pega o dom que Deus dá de cantar louvores e vai cantar para o mundo. Quantos fazem assim? Quantos que pegam, Deus deu o dom de falar bem e pega esse dom de falar bem e vai falar de política. E abandona o cajado e vai, irmãos, não que isso, a gente precisa ser inteligente. Não, eu penso, no meu ponto de vista, segundo a Bíblia, é que o presidente, o governador, os senadores, os vereadores, todos deveriam ser cristãos. Todos. Esse é o meu ponto de vista, todos. Que quando um presidente da República abrir um discurso, voltar para a nação e dizer: a paz do Senhor a todos. E assim os senadores, vereadores, a minha visão é essa, perfeita. Mas eu digo de gente que larga cajado, larga chamado, larga a igreja, e que Deus não chamou para aquilo. Eu falo de pessoas assim. Mas eu sei muito bem que Deus selecionou os servos dele para reger, para cuidar da nação. E a minha visão é essa. Mas eu estou falando de gente que pega o dom que recebeu de Deus e leva para o mundo. Eu disse aqui um dia atrás que lá na sua juventude, quando Elvis Presley começou a cantar, alguém chegou perto dele e disse: essa igrejinha é muito pequena para você, o mundo te espera. Ele ganhou o mundo e perdeu a alma. Que proveito isso tem? Que proveito tem? Mas o texto que lemos é que Jesus apareceu novamente, insistência. Olha, Jesus insiste com você também. Não pense você que você está vindo à igreja porque você é bonzinho. Não. Dentro de nós não há bem algum. Toda a nossa justiça não passa de trapo. Não pense você que você está vindo à igreja, que você é da igreja, que você é bonzinho. Não. É alguém que te amou primeiro. E que tem propósito na tua vida. Novamente a insistência. Quantas vezes, insistentemente, o Senhor Jesus já falou contigo? Esperando uma posição, uma decisão, uma postura, um alinhamento, para você experimentar o melhor da vida, que é a presença de Deus. Esse é o melhor da vida. Eu já vaguei por esse mundo afora e nunca achei o que eu tenho agora. Eu já passei por caminhos, trilhos, becos, e já senti o cheiro da morte. Eu já bebi, aprontei e fiz de errado. Nunca encontrei nada tão bom e tão gostoso como a presença de Deus. Nunca. Por causa desse novamente aqui, esse novamente aconteceu comigo também. Comigo também, porque quando eu estava perdido lá, eu sentia Deus falando comigo, mas eu queria continuar na pesca, na prática da vida antiga. Mas aí, pela graça e misericórdia, novamente Ele vinha a mim. Novamente, apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Detalhe, foi assim, estavam juntos, todos eles, e Pedro disse: vou pescar. E agora, os outros foram com Pedro, e foram entrar no barco, e naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia. Olha como Jesus investe tempo em você. Não pense você
que você veio hoje, ou vai vir a semana que vem, ou as coisas estão mudando no seu interior, você começou a sentir repulsa por aquilo que é pecado, por aquilo que é sujo, por aquilo que ofende a Deus, você começou a sentir uma mudança no seu interior, já é o Espírito Santo novamente falando com você, outra vez falando com você, já é Deus investindo tempo em você. Amanhã, pela manhã, Jesus estava na praia, muito cedinho. Muito cedinho. Agora, Jesus estava na praia fazendo o quê? Jesus estava na praia insistindo com esses cabeça dura. Meus irmãos, em muitos casos a nossa vida dá errado. Muitas vezes a gente bate tanto a cabeça, a gente erra tanto, e a gente começa a mudar, as coisas começam a mudar, quando nós batemos no peito, entendemos, sou eu sou o problema, mas preciso mudar. A chave que gira é essa, mas não é ficar só na palavra, eu preciso. Vai começar 2022 agora, em poucos dias. E um monte de gente vai fazer um monte de voto. Esse ano já acabou, mas a partir do 1º de janeiro de 2022, é agora. Tem que ser urgente. Então não é só falar, é fazer. As coisas que dão errado na nossa vida, nós somos o culpado. Eu não posso culpar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu líder, meu pastor, minha igreja. Jesus está investindo tempo de manhã cedinho ali, atrás dos discípulos novamente. E esse é um tipo de coisa que requer muito amor. Você ficar insistindo com quem você olha e pensa, eu já insisti, eu já falei demais. Fala sério, isso aí não fadiga? Talvez você passe por situações assim que você tem alguém do seu lado, mas que você fala, e a situação é a mesma. Não muda. Não muda. Então isso é um tipo de coisa que chateia. Então Jesus poderia estar assim, chateado, bravo com Pedro e com esses outros discípulos. Discípulos esses que já viram milagres, que já viram coisas grandes acontecerem, e agora voltaram à vida antiga. Ou seja, Deus chamou para pescar homens, eles querem pescar peixe. Deus chamou para fazer algo em especial, e você quer fazer outra coisa. Deus te chamou para estar aqui, mas você quer estar em outro lugar. Deus te chamou para fazer alguma coisa sobrenatural em favor do reino dos céus, mas você insiste em fazer uma outra coisa que te afasta de Deus. Então ele vai insistindo, e pela manhã. E o que é triste é que ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Aí, isso me faz entender o seguinte: se você está com alguém, passou um tempo com alguém e ficou um tempo sem ver essa pessoa, um tempo curto sem ver essa pessoa, e depois encontra com essa pessoa e não reconhece a pessoa, é porque para você essa pessoa não teve valor nenhum, significou pouco. Para você esquecer de alguém que caminhou contigo, que esteve do teu lado, e agora você vê essa pessoa não reconhecer, porque a pessoa não tem tanto valor, não é tão importante a ponto de não reconhecer, a ponto de reconhecer. Enfim, não reconheceu Jesus. Olha a distância e olha a cegueira espiritual. Olha a cegueira. Para fechar isso aqui, se é no nosso caso, a gente já estava bem chateado, mas o amor que existe no coração de Cristo é incrível. É incrível. E ele fecha assim então no verso 5. Os discípulos não o reconheceram. Os discípulos voltaram à vida antiga. Os discípulos fizeram tudo de errado. E no 5,
Jesus perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Fala sério. No verso 5, Jesus se dirige a eles, os chamando de filhos. Se fosse você falava outra palavra, você chamava de outro nome. Porque a raiva que eles estão fazendo, se fosse você chamava de outro nome. Seus rebeldes, seus perversos, seus ingratos. Mas Jesus chama de filhos. Isso aqui é para nós, é para você, é para mim. Entendeu? Você tem compromisso seríssimo com tantas outras coisas. E é para ter mesmo. Mas muito mais com as coisas do reino. Isso precisa entrar aí no seu coração. Você precisa ter compromisso mesmo. Responsabilidade com a sua família, com suas contas, com seus... enfim, com seu patrão, com seu funcionário. Mas muito mais responsabilidade com o reino. Muito mais. Então Jesus chama de filhos àqueles que são rebeldes. A forma como ele te olha é diferente da forma como o homem olha. O que é necessário fazermos é não lutar e teimar para voltar às velhas práticas. O seu tempo aí fora no mundo acabou. Será que você não observou isso não? Será que você não viu? Você não observa os sinais que acabou para você aí fora? Que Deus te chama para algo maior, para mudar a tua vida, para mudar a tua casa, para realizar os seus sonhos, para mudar a tua história. Acabou, basta já. Eu ouvi uma história que diz o seguinte: um homem estava perturbado com a família era um problema. A família era um problema. Vou finalizar. Em 5 minutos eu vou concluir. Escute isso. Então ele foi pedir conselho ao pastor. E quando ele chegou, pediu conselho ao pastor, o pastor disse: qual é o seu problema? O problema é minha família. E ele já estava bêbado. Alguém deu um conselho a ele: pois procura um pastor e pede um conselho. E ele já tinha tomado umas naquele dia, mas foi assim mesmo. E quando chegou lá, ele disse: eu tenho um problema com a minha família. O que está acontecendo com a sua família? E ele falou: minha mulher só fica doente. Tem todas as doenças. Toma mais de 10 tipos de remédio. Minha família está toda endividada. É dívida atrás de dívida. Minha filha mais nova, ela já está no 15º namoro. O meu filho mais velho é usuário de droga. E para piorar a situação, tem 6 meses que a minha sogra está morando comigo. E a história diz que ele falou para o pastor: ó, pastor, o senhor prega muito sobre o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno. Muito. Pastor, se o senhor quiser ter uma experiência com o inferno, o senhor vai lá em casa um dia. E infelizmente tem famílias assim, gente. Tem famílias assim. Que Jesus não é o mestre da casa. Que o seu Jesus não é a luz que brilha. E aí o pastor respondeu para ele: meu Deus, você tem muito problema. Muito mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você tem um problema maior que isso. Maior que isso. Qual é o problema? Fala para mim, pastor. O pastor respondeu para ele: o problema é que na sua família tem um que é Jesus. O quê? Tem um na sua família que é Jesus.
E ele começou a pensar: minha mulher não pode ser Jesus, um trem daquele. Minha filha também não pode. Como é que pode? Jesus não ia fazer isso. O meu filho também. A minha sogra menos ainda. E eu? Um pai que não pode. Não, pastor, o senhor está errado. Não, tem um na sua família que é Jesus. Ele foi embora, reuniu a família e contou isso. Que o pastor tinha dito isso. Que tinha um dentro daquela casa que é Jesus. E aí, ele disse para o pastor: e por isso, pastor, que eu vivo em bebidas, porque minha família é assim. Mas foi embora. E foi com aquilo pensando, reuniu a família e falou isso para a família: tem um aqui dentro de casa que é Jesus. E eles riram dele, mas os dias foram passando. E aquele mesmo homem que deu o conselho para ele pedir conselho ao pastor, falou para ele o seguinte: rapaz, vai que a sua família é sua mulher. Perdão, vai que Jesus é sua mulher. Ele não pode. Pode ser que sim. E aí ele começou a pensar: é mesmo, vai que a minha mulher é Jesus. E a partir daquele dia, ele pensou: se a minha mulher é Jesus, eu preciso tratá-la melhor. Pegou? E aí um dia de manhã, ele fez café e passou manteiga no pão. E fez o cafezinho e levou para ela na cama. E acordou ela: fiz um café para você. Ela: o quê? Você fez café para mim? Fiz um cafezinho para você. Então toma uma dose primeiro. Porque ela achou: é veneno que ele está me dando. Fiz café para você. E foi cuidando. E foi cuidando dela. Olha para você ver como as coisas funcionam. E foi cuidando dela. Aí um belo dia ela pensou: meu Deus, vai que Jesus é o meu marido. Quanto tempo que eu não asso uma sobrecoxa para ele. Quanto tempo que eu não faço uma comida que ele gosta. Quanto tempo que eu não dou um abraço nele. E ela passou a fazer isso. E as coisas foram mudando. Nós estamos falando de novamente o Senhor Jesus dando oportunidade. As coisas foram mudando. As coisas foram mudando. E de repente a filha mais nova pensou: meu Deus, vai que é meu irmão. Que até hoje eu só o xingo, só brigo com ele, só amaldiçoo. E passou a tratar bem o irmão. E as coisas foram mudando. O irmão: vai que é minha mãe. E foi tratando bem a mãe. E a mãe: vai que é minha filha mais nova. E foi tratando, e foi tratando. As coisas foram mudando. A família alcançou um nível de cura. E o pai levou a família toda à igreja. Um belo dia, a família estava no altar. E quando a mensagem terminou, a família dobrada, os joelhos, receberam Cristo como Senhor. O que é que eu quero falar para vocês? Eu quero dizer o seguinte. E olha como é que as coisas mudam. É só tratar o seu irmão melhor. Porque ele é imagem, semelhança de Deus. Porque se você trata o seu irmão melhor, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, o seu professor, o seu patrão, isso volta. E a atmosfera da bênção toma conta da casa e da tua vida. Comece a tratar melhor, que você vai ver Cristo nas pessoas. Nós estamos falando de insistência. De tantas as vezes que novamente ele vem à porta do nosso coração, porque o próprio diz: estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir o coração, eu entrarei na sua vida. Até hoje as coisas deram errado. É a ausência de Cristo. Saíram para pescar, não pegaram nada. Nada. E agora Cristo, que foi abandonado por esses que não pegaram nada, aqui no final da leitura quer dar comida para eles. Vocês têm alguma coisa para comer? Olha como as coisas funcionam. Primeiro eles abandonam a Cristo e agora tem fome. E aquele que foi abandonado dá pão, dá peixe, dá atenção, renova a fé, renova a unção, perdoa e diz: voltem para o caminho. E tem um detalhe, chamando de filhos.
Merecemos, de fato, sermos chamados de filhos? Então, olhe para o seu interior. Corrija você mesmo. Mude de vida. Porque tem coisas grandes nos céus, retidas, paradas, estagnadas, aguardando um alinhamento seu para chegar na tua vida. Aguardando uma posição sua para chegar na tua vida. Guarde essa palavra no seu coração e viva o sobrenatural de Deus.